Bom dia, a paz do Senhor a todos. Estamos mais num programa Panorama Bíblico da Igreja Evangélica da Paz, situada na Rua Silva Jardim 503, no Macuca, em Santos, sob a direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Hoje nós vamos falar sobre o tema Vivendo de Forma Moderada. Nós estamos vendo o fruto do Espírito, que são 9 partículas. Essa partícula que nós vamos ver hoje é a última, em comparação com a obra da carne. Então nós vamos ler o texto bíblico em 1 João, capítulo 2, dos versículos 12 a 17. 1 João 2, dos versículos 12 a 17. Mas vamos orar em primeiro lugar. Senhor meu Deus, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, ó Deus, pelo sopro de vida. Obrigada porque acordamos e temos este privilégio de estarmos já na tua santa presença, ó Deus, pedindo-te perdão dos nossos pecados, clamando por misericórdia, Senhor. Ó Senhor, pedindo que teu Espírito Santo venha nos encher, venha nos capacitar, nos ensinar, preparar o nosso coração também para receber a tua palavra, que o Senhor venha nesta manhã abençoar a todos os ouvintes, meus caros irmãos, minhas irmãs, abençoando as igrejas evangélicas do mundo inteiro, abençoando a Igreja Evangélica da Paz, os seus pastores, os seus presbíteros, os seus diáconos, colaboradores, as mulheres de Deus, os pequeninos, as criancinhas, jovens, adolescentes, que o Senhor venha em nome de Jesus abençoar os seus lares, suas famílias, suas parentelas, livrando-os de todos os males que vivemos neste mundo, Senhor. Nós te clamamos nesta manhã, com a ajuda do Espírito Santo, que venhamos a entender essa partícula do Espírito Santo, que é viver moderadamente, Senhor. Nos ajuda, nos ensina e pratica na nossa vida diária. É isso que eu te peço, meu Deus, meu Pai, em o nome de Jesus. Amém. Vamos ler 1 João, capítulo 2, dos versículos 12 a 17. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. De 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Graças a Deus, Senhor, por esta palavra. Hoje estudaremos a temperança, fruto do Espírito, em contraposição à glutonaria e à prostituição, que são obras da carne. Como crentes, precisamos ter uma vida moderada, equilibrada e santa. A glutonaria e a prostituição são um pecado contra o nosso corpo, que é morada do Espírito Santo. Tudo que agride o nosso corpo é pecado, pois fere e macula a morada de Deus. Jamais podemos nos esquecer que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. Por isso precisamos cuidar bem dele, evitando tudo que possa manchá-lo e fazê-lo adoecer.
Veremos hoje que o crente deve ser livre de qualquer intemperança. Ele precisa ter o fruto do Espírito Santo, vivendo com equilíbrio em tudo, sendo moderado, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado mediante suas ações. Veremos a temperança como um dos aspectos do fruto do Espírito, em oposição à glutonaria e à prostituição. Então, vemos aqui que o crente precisa viver de um modo moderado. Temperança. Podemos comparar o crente que vive segundo a carne, dominado pela velha natureza, a um vulcão ativo, que está sempre prestes a entrar em erupção. O que o vulcão lança de seu interior? Gases venenosos, lava incandescente e fogo. A erupção pode devastar cidades inteiras e fazer milhares de vítimas. Assim é o crente que não tem o fruto do Espírito. Do seu interior procede somente aquilo que é mau. Vamos ler isso em Lucas capítulo 6, versículo 45, diz a Escritura. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Como centro do ser humano, o coração determina a sua conduta e deve ser mudado ou convertido. Se tal mudança interna, sem a tal mudança interna, ninguém consegue fazer a vontade de Deus. Precisamos ter o nosso coração transformado, o nosso coração renovado, para que venha determinar a nossa conduta. Fomos salvos pela graça divina, e essa graça nos ensina a rejeitar as obras da carne e a vivermos de um modo sóbrio, justo e piedoso. Isso nós vamos ler em Tito, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça salvífica ensina o crente a rejeitar decididamente as paixões íntimas, prazeres e valores desta terra, e considerando-os abomináveis. Dirige e capacita o crente a viver justa e piamente, quando espera ansiosamente bem-aventurada esperança e pelo aparecimento do Senhor Jesus Cristo. Precisamos da graça de Deus. No grego, a palavra temperança é enkrateia, que significa autocontrole, disciplina. Esse vocábulo é também utilizado por Paulo para tratar a respeito da pureza sexual. Isso encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Já em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 e 25, ele é empregado para destacar a disciplina de um atleta. Paulo desejava que os crentes entendessem que é o Espírito Santo que nos ajuda a ser disciplinados e comedidos. Vamos ler em 1 Coríntios 9, 24 e 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Versículo 25. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Com a ajuda de Deus, Paulo tinha suas vontades e desejos em sujeição. Isso encontra-se em 1 Coríntios 9, 27. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão,
para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Talvez você pense que as palavras mansidão e temperança sejam sinônimas, porém existe diferença entre elas. Mansidão é saber se controlar em um momento de ira ou irar-se no momento certo. Já temperança, ela está relacionada à questão do impulso sexual, glutonaria e às questões da carne. Temperança significa ter controle sobre seus desejos e atitudes. Quem tem temperança tem qualidade de vida. Deus não proíbe você de comer, beber e ter uma vida de conforto e felicidade. Contudo, Ele deseja que vivamos de um modo sóbrio e equilibrado. Uma pessoa que tem domínio próprio sabe se controlar em toda e qualquer situação. Por não terem a temperança como fruto do Espírito, muitos estão vivendo sem pudor, cometendo toda sorte de excessos, envergonhando o nome do Senhor e a igreja do Senhor. Sabemos o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Logo, vive de modo equilibrado e não tem prazer nas concupiscências deste mundo. Precisamos diariamente nos encher do Espírito Santo para não cumprirmos os desejos da carne. As obras da carne são conhecidas e sua mortificação só é possível quando somos completamente dominados pelo poder do Espírito Santo. Vamos ver agora a temperança na vida de Jesus Cristo. Jesus se fez homem e habitou entre nós. Lemos isso em João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas Jesus, ele não pecou e jamais experimentou as obras da carne. Jesus era cheio do Espírito Santo. Lemos isso em Lucas 4, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Razão pela qual podemos vencer as tentações da carne, aliás, razão pelo qual Jesus pôde vencer as tentações da carne, do mundo e do diabo. Em Hebreus 4,15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que como nós, em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. A velha natureza deseja apenas o que é desse mundo: comida, bebida e prazeres pecaminosos. Porém, quando vivemos orientados e guiados pelo Espírito Santo, somos equilibrados e não deixamos que as paixões carnais nos vençam. Temperança não é apenas moderação, é controle próprio. O verbo correspondente é usado para os atletas, que precisam se controlar em tudo para serem vitoriosos. Lemos isso em 1 Coríntios 9, 25. O Espírito nem sempre remove todos os desejos da carne, e certamente nem todos os impulsos e tendências da carne. Mas parte do seu fruto é que ele nos ajuda a desenvolver o autocontrole que domina esses desejos, impulsos, paixões e apetites. O autocontrole não aparece automaticamente. O que o Espírito faz é ajudar-nos a disciplinar a nós mesmos. Que nós venhamos
ter essa ajuda do Espírito Santo para desenvolvermos o autocontrole. Amém? Falar agora sobre a glutonaria e prostituição. Como novas criaturas, precisamos abster-nos da prostituição e de todo tipo de infidelidade conjugal. Vivemos em uma sociedade que aceita e propaga o sexo antibíblico e profano. Não podemos nos conformar com esse mundo e não podemos jamais esquecer de que devemos ser sal e luz neste mundo. Romanos 12, 2 está escrito: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A disciplina em caso de prostituição. Paulo teve sérios problemas com a imoralidade na igreja de Corinto. Um dos crentes estava mantendo relacionamento sexual com sua madrasta. O apóstolo tratou esse caso de imoralidade com seriedade e temor. O pecado precisa de disciplina, pois caso contrário, haverá a corrupção generalizada. O propósito da disciplina não é humilhar ou ferir aquele que pecou, mas preservar a pureza moral da igreja. A palavra de Deus nos adverte a fugir da prostituição. Isso se encontra em 1 Coríntios 6,18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Nosso corpo pertence ao Senhor, pois Ele nos criou. Isso se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, a parte B do versículo 13. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Que jamais venhamos a usar os nossos membros para a prostituição, mas para manifestar a glória de Deus. A glutonaria e seus males. Glutão é aquele que come em excesso e com velocidade. Tal atitude revela falta de equilíbrio espiritual e emocional. Até mesmo na hora de nos alimentarmos, precisamos ter parcimônia. Enquanto a prostituição é um pecado com o corpo, a glutonaria é um pecado contra o corpo. Salomão adverte aos que comem em excesso. Isso se encontra em Provérbios 23, versículo 2. Põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, por isso precisamos cuidar bem dele, tendo uma alimentação saudável e muito equilibrada. Muitos estão enfrentando sérios problemas de saúde porque não foram equilibrados em sua alimentação. Sabemos que a gordura, o sal e o açúcar em excesso trazem sérios prejuízos para a nossa saúde. Porém, muitos continuam a ingerir tais alimentos, mesmo sabendo que trarão sérios prejuízos à saúde. Muitos maltratam o corpo e depois ficam a clamar a Deus por um milagre. Precisamos fazer a nossa parte. Vivendo em santificação e deixando os excessos. Agradando a Deus em tudo, pela graça de Jesus somos salvos e já experimentamos a regeneração. Como novas criaturas, precisamos viver de modo a agradar ao Senhor. Seja santo na sua maneira de vestir, de falar,
de comer, em seus relacionamentos. Quem ama a Deus deseja agradá-lo em tudo e tem prazer em cumprir a sua lei. A Bíblia diz que nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Encontra-se em Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu vou ler a nota da Bíblia Pentecostal sobre esse versículo de Mateus capítulo 4, 24. Mateus 24, versículo 12. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade de muitos, o amor se esfriaria. Por se multiplicar a iniquidade. Um aumento incrível de imoralidade, desrespeito e rebeldia contra Deus e abandono dos princípios morais caracterizarão os últimos dias. A perversão sexual, a fornicação, o adultério, a pornografia, as drogas, a música ímpia e as diversões sensuais multiplicar-se-ão. Será como foi no dias de Noé. A imaginação através dos pensamentos do coração humano será só má continuamente. Será como nos dias de Ló. Homossexualismo, lesbianismo e todos os tipos de perversão sexual saturarão a sociedade. Jesus acrescenta que isto fará minguar o amor verdadeiro. Que Deus nos livre dessa situação. Que venhamos abandonar o pecado e buscar a santificação, pois sem ela não poderemos ver ao Senhor. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando falamos em pecado, em geral, as pessoas pensam logo em adultério, homossexualismo e roubo. Mas pecado significa tudo o que não agrada a Deus. O Senhor deseja que tenhamos uma vida santa, produzindo o fruto do Espírito. Vida santa significa honrar o próprio corpo, evitando os pecados sexuais. A palavra fala em 1 Tessalonicenses 4:4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. É importante ressaltar que vaso, neste contexto, significa o corpo do crente. O sexo entre os cônjuges não é pecado, mas precisamos compreender que nossos corpos são santos. Marido e a esposa precisam respeitar um ao outro e cuidar um do outro. Viver de maneira que agrada a Deus é difícil, mas é possível. É possível porque não estamos sozinhos. O Espírito Santo que habita em nós deseja nos ajudar a abandonar todo o excesso e todo o pecado. Ele nos ajuda a ter uma vida equilibrada, sadia e santa. Concluindo, a temperança como fruto do Espírito nos ajuda a ter uma vida disciplinada e feliz, que venhamos ser cheios do Espírito, aprendendo com ele a disciplina espiritual em todas as áreas de nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, hoje estudamos mais uma partícula do fruto do Espírito, Senhor, e que nós venhamos a viver como lhe agrada, de um modo sóbrio e santo, Senhor. Que o Senhor venha nos trazer, ó Deus, a mansidão, que o Senhor venha nos trazer a temperança, que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que o fruto do Espírito venha a ser desenvolvido em nossas vidas, para que possamos praticar aquilo que venha trazer glória e honra única e exclusivamente ao Teu nome, meu Deus.
Nos ajuda, Senhor, neste dia. Nos ajuda, Senhor, no decorrer dos dias da semana, do mês, do ano, para que possamos, ó Deus, sermos cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Venha fazer em nós a Tua obra ser completa. Nós nos negamos, nós tomamos a cruz e Te seguimos por amor a Ti, Jesus. E precisamos dessa evolução constante, diária, da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, porque em nós mesmos não há nada de bom, Senhor. Precisamos e carecemos da Tua misericórdia, do Teu perdão, da Tua graça diária, e sabemos que o Senhor tem à nossa disposição o Espírito Santo que habita em nós, que venhamos a cuidar do nosso corpo como templo do Espírito, moderadamente na alimentação, tomando cuidado, ó Deus, com o sal, com o açúcar, com tudo aquilo que venha nos prejudicar, ó Deus, para que não venhamos ter que clamarmos ao Senhor para uma cura, um milagre, Senhor. Nos ajuda, Pai. Tantas coisas que o mundo oferece, que o Senhor venha nos trazer esse discernimento daquilo que nos serve e aquilo que não nos serve, Senhor. Para que venhamos cumprir aquilo que vimos aprender agora. Queremos, ó Deus, neste dia a Tua bênção especial sobre as nossas vidas, nossas famílias, parentelas, sobre as igrejas do mundo inteiro, que o Senhor venha levantar homens e mulheres fiéis à Tua palavra, que o Senhor venha enchê-los do Teu Espírito Santo, ó Deus, para pregarem a verdade, Senhor. Porque a verdade liberta, cura, e nós precisamos, Senhor, da Tua palavra. É em nome de Jesus que eu oro e eu te agradeço por essa oportunidade. Amém. Que Deus te abençoe.